Olá, nesse vídeo eu vou abordar alguns dos principais pontos que eu li nesse artigo que traz a questão da influência do oxigênio e diversos nutrientes no processo de fermentação do kefir de água. A referência desse artigo vai estar na descrição do vídeo no YouTube e também no meu blog, no qual vai ter uma postagem com a referência e todo esse texto em português que eu traduzi desses principais pontos. Então, esse vídeo pode ficar um pouco longo devido às explicações das minhas percepções sobre esse artigo. Começando, sobre o oxigênio. Fermentar em frascos selados ou com válvula de ar, airlock. Aqui do lado eu tenho uma foto que exemplifica esse tipo de frasco. Essas configurações impedem a entrada de oxigênio atmosférico, mas permite a liberação do dióxido de carbono, que é o gás formado na fermentação, evitando assim o acúmulo excessivo de pressão no recipiente, ou seja, o frasco não vai explodir, o gás em excesso ali não vai criar uma pressão interna e ele vai sair, ele vai borbulhar nesse dispositivozinho chamado de airlock. Consequentemente, o processo de fermentação do kefir de água, ele começa aerobicamente, ou seja, com a presença do ar ali, com a presença de oxigênio ali, e se torna gradualmente anaeróbio, sem oxigênio, à medida que o oxigênio vai sendo consumido ou eliminado pelo dióxido de carbono produzido pelas leveduras. Então, na hora que a gente prepara o meio, aqui dentro do pote ainda tem oxigênio dissolvido, ou mesmo nesse espaço vazio, que a gente chama de headspace, e conforme vai fermentando, esse oxigênio vai sendo consumido, e também esse oxigênio ele pode sendo arrastado junto com o CO2 que vai sendo liberado. O oxigênio ele pode ter um impacto no crescimento e no metabolismo de vários micro-organismos do kefir de água, como nas leveduras e das bactérias acéticas. Aqui ele fala bactérias do ácido acético e traz essa sigla AB. Toda vez que ele fala essa sigla é as bactérias acéticas, sugerindo que a presença de oxigênio pode influenciar na diversidade de micro-organismos e na produção de metabólitos durante a fermentação. Com relação aos nutrientes, ele traz que a água usada para a fermentação contém íons de cálcio e compostos tamponantes necessários para o crescimento ideal do grão de kefir de água. E ele traz que essa informação, esses resultados, não foram publicados. Por algum motivo, ele não publicou esses resultados. Então a gente não sabe se esses resultados estão protegidos por uma patente, ou o que ele fez, a gente não sabe ao certo de onde ele tirou essa informação. Então isso deve ser explorado. Ele fala que no meio já tem ali íons de cálcio e compostos tamponantes, mas ele não fala quais compostos e como isso foi feito. Então fica aqui uma incógnita, uma lacuna muito importante desse trabalho, que a gente deve tomar um pouco de cuidado para se levar em consideração, e a gente também deve procurar estudar um pouco disso. Que talvez isso aqui pode ser o pulo do gato que o autor fez. Outros nutrientes necessários para a fermentação do kefir de água, como aminoácidos, vitaminas e minerais, são fornecidos pelos frutos secos adicionados à mistura de fermentação. Ele fala dessa adição de frutos secos, pois é bem comum no exterior, principalmente Europa, Estados Unidos, América do Norte, utilizarem um açúcar orgânico e adição de frutas secas ou frutos secos ali no meio para poder complementar o meio de fermentação, já que eles não têm disponível açúcares menos processados ou açúcares mais naturais, como a gente tem, que seria o caso aí do açúcar mascavo, do açúcar panela, que os argentinos falam ou que os espanhóis falam, e tem um outro açúcar também, se eu não me engano, pinocilo, que seria o que em inglês seria o brown sugar, ou um açúcar não refinado. Eles não têm isso, então eles utilizam um açúcar já refinado, processado, e essas frutas secas. Embora as frutas secas sejam ricas em tais nutrientes, a quantidade relativamente pequena de frutas secas na receita torna o meio de fermentação do kefir de água relativamente pobre em nutrientes. Então ele fala que a quantidade de frutas secas, de figos,
que coloca ali no meio é bem pequeno, então sim, o meio não está rico em nutrientes, mas tem nutrientes devido a essa adição das frutas. Como as frutas secas geralmente são a única fonte de uma variedade de nutrientes importantes durante a fermentação do kefir de água, a quantidade e o tipo de frutas usadas para a fermentação pode ter um impacto na diversidade de espécies microbianas, ou seja, dependendo da fruta que a gente utiliza, vai ter um impacto diferente na fermentação e, consequentemente, também pode ter um impacto aí nas espécies microbianas. Pode ter, não é certo disso. É o objetivo desse estudo, na verdade. Nas espécies microbianas, no consumo de substrato e na produção de metabólito da fermentação. Os figos secos é o mais comum de ser utilizado aí na fermentação de água lá fora, mas também pode ser utilizado ameixas, tâmaras, uvas passas, também são utilizadas. Para poder estudar a influência do oxigênio, o autor fez misturas de fermentação que foram aí suplementadas com 5 gramas de figos secos e foram incubadas, ou seja, deixaram fermentar em condições anaeróbias, ou seja, sem o oxigênio, e condições aeróbias com oxigênio. Para poder estudar a influência da concentração dos nutrientes em condição anaeróbia, ele preparou misturas de fermentações com figos na quantidade de 0 gramas de figos, ou seja, 100 figos, 5 gramas e 10 gramas de figos secos, ou seja, ele variou a quantidade de figo presente no meio. Para estudar a influência dos nutrientes em condições anaeróbias, ele preparou diversas misturas suplementadas com diferentes fontes. Aqui ele quer avaliar a influência da fonte. Então, ele utilizou 5 gramas de figos secos, 5 gramas de damascos secos, 5 gramas de uvas passas, 17 gramas de figos frescos ou 1 ml de uma solução autoclavada, que é uma solução de extrato de levedura mais peptona. Ela é autoclavada para garantir que nenhum outro micro-organismo seja adicionado no meio, e essa solução ela é uma solução para fornecer nutrientes em meios de cultura de micro-organismos. Ela é muito utilizada aí em laboratórios e ela já vem a gente compra ela em pó, ela já vem semi-pronta. Basta adicionar água e autoclavar. Esse procedimento foi repetido por 8 fermentações consecutivas. Aqui ele não fala o tempo de fermentação exato, mas ele fez 8 fermentações, uma atrás da outra, com a mesma receita, para poder ver o impacto disso. O efeito mais característico da presença de oxigênio durante a fermentação do kefir de água foi a proliferação de bactérias acéticas, ou seja, se tinha oxigênio ali no presente, teve maior quantidade de bactérias acéticas. A proliferação das bactérias acéticas nas fermentações aeróbias resultou em altas concentrações de ácido acético e, portanto, baixos valores de pH. Ou seja, se tinha oxigênio, teve mais bactérias acéticas, porque elas precisam ali do oxigênio da condição aeróbia, então elas produziram mais ácido acético, e como o ácido acético pode liberar o próton para o meio, o H+, então o valor do pH ficou menor, ou seja, a concentração de ácido no meio estava maior, o valor do pH ficou mais baixo. E se a gente for pensar que o kefir não gosta de meios muito ácidos, isso não é muito interessante para o kefir de água. Lógico, isso pode variar conforme a amostra do kefir, enfim. Isso provavelmente causou uma lenta, mas gradual diminuição da multiplicação do kefir de água ao longo das fermentações aeróbias, uma vez que o estresse ácido excessivo diminui o crescimento dos grãos do kefir de água durante a fermentação. Então, justamente, ele traz aqui falando que esse excesso de acidez, esse meio com um pH muito baixo, ao longo das fermentações causou a diminuição da multiplicação dos grãos de kefir de água. Menores concentrações de etanol e de ácido lático nas fermentações aeróbicas provavelmente resultaram do seu consumo pelas bactérias acéticas, ou seja, nessas fermentações a quantidade de etanol e de ácido lático também foram menores
pois as bactérias acéticas consomem essas duas moléculas para elas sobreviverem. As altas concentrações de ácido acético podem ter causado uma menor abundância relativa de Bifidobacterium aquiferi nas fermentações aeróbias, uma vez que esta espécie de bifidobactéria não é inibida pela condição aeróbia ou por pHs baixos durante a fermentação. Aqui ele fala desse Bifidobacterium aquiferi, e isso é muito interessante, pois a gente sabe que há uma relação que as bifidobactérias elas têm um potencial de probióticos muito alto, pois a gente tem Bifidobacterium no nosso intestino. Então, essa espécie ela pode ser chave para o efeito probiótico do kefir. E essa bactéria aqui, ela pode ter tido um número menor dessas bactérias, ou de quantidade desse kefir, pois ele não gosta do ácido acético, ele não se importa com o oxigênio e com o pH baixo, porque essa bifidobactéria consegue sobreviver até a acidez estomacal normalmente, mas o ácido acético ela não gosta. Na verdade, as altas concentrações de ácido acético podem inibir o crescimento de certos micro-organismos. Por exemplo, Deckera bruxelensis é sensível ao ácido acético em concentrações maiores que 1 grama por litro. Então, a presença dessas bactérias acéticas no meio gerando ácido acético não é favorável para o kefir de água, para os micro-organismos do kefir de água que não gostam do ácido acético. A acidez não é o problema, mas o ácido acético é. O crescimento do grão de kefir de água com base na massa úmida foi cerca de 60% para todos os frascos na primeira vez que fermentou. Ou seja, ele preparou ali os diversos meios, botou para fermentar. Na primeira vez, quase cerca de todos chegaram até 60% de multiplicação. E depois foram tendo comportamentos diferentes, que é o que ele vai trazer aqui depois. Ou seja, baixas concentrações de nutrientes causaram uma fermentação lenta. Ou seja, pouca comida, a fermentação ficou lenta. Pouco açúcar, fermentação lenta. Resultando em altas concentrações de carboidratos residuais. Ou seja, fermentação lenta, poucos nutrientes, fermentação ficou lenta, consumiu pouco açúcar, ou seja, sobrou bastante açúcar. Altas concentrações de açúcares residuais, carboidratos residuais. E baixas concentrações de metabólitos. Metabólitos são os produtos da fermentação. E altos valores de pH, ou seja, produziu poucos produtos de fermentação e não produziu ácido suficiente para poder baixar o pH e ficou um pH aqui mais alto. Um meio não tão ácido. Em contraste, altas concentrações de nutrientes causaram uma fermentação rápida, resultando em altas concentrações de metabólitos sem a diminuição das concentrações de carboidratos residuais ou dos valores de pH. Ou seja, o nutriente, as altas concentrações de nutriente muda os produtos da fermentação, mas não acarretou aqui mais consumo de açúcar ou um pH mais baixo. Este último mostrou que os figos secos fornecem tanto açúcares ou carboidratos quanto compostos tamponantes para o meio, permitindo a alta produção de metabólitos, ou seja, pega ali o carboidrato, o açúcar, gera os metabólitos, ou seja, os produtos de fermentação, e sem a diminuição das concentrações dos carboidratos residuais ou do pH, ou seja, esses metabólitos não alteraram a quantidade final de açúcar, ou açúcar residual, nem o pH, mostrando aqui que o figo seco forneceu, além de carboidratos, forneceu compostos tamponantes que impediram a mudança do pH do meio. Inicialmente, a multiplicação não foi afetada pelas concentrações de nutrientes, ou seja, a quantidade de nutrientes no meio não afetou, mas concentrações insuficientes, ou seja, abaixo de um certo valor de nutrientes, resultou numa diminuição lenta e gradual do crescimento dos grãos de kefir de água a cada fermentação. Ou seja, se a quantidade de nutrientes no meio era muito baixa ou insuficiente, conforme foi passando o tempo, o crescimento, a multiplicação dos grãos de kefir foi diminuindo. Ele traz aqui a justificativa que isso foi causado pela falta de nutrientes, pois
altos valores de pH e baixas concentrações de nutrientes excluem a diminuição devido ao estresse ácido, ou seja, ele fala que não foi o estresse ácido por causa que o valor de pH estava alto, então foi justamente pela falta de nutrientes. Concentrações de nutrientes em excesso, a partir de um certo valor limite, não aumentaram ainda mais o crescimento de kefir, ou seja, tem uma faixa interessante para nutrientes no kefir de água. Baixas concentrações de nutrientes resultaram em altas quantidades de células de bactérias ácidas. Altas concentrações de nutrientes favoreceram o crescimento de leveduras em detrimento às bactérias láticas, ou seja, um meio com pouco nutriente favorece o crescimento de bactérias acéticas, e essas bactérias acéticas, a gente sabe que elas formam um biofilme. Então, a falta de nutriente no meio pode influenciar a formação de biofilme pelas bactérias acéticas. E muitas concentrações e altas concentrações de nutriente, ou seja, um meio com muito nutriente, favorece o crescimento das leveduras em relação às bactérias láticas. Notem que são grupos aqui de bactérias diferentes. E normalmente, como altas concentrações de nutrientes favorecem o crescimento das leveduras, a gente vai ver ali no meio muito desprendimento de gás, bolhas, os grãos subindo e descendo, aquela fermentação bem intensa, que parece que está fervendo. Esse termo fermentação vem de um termo em latim, bem antigo, que remete a essa fervura causada durante a fermentação, a esse desprendimento de gás intenso durante a fermentação. Os figos secos são uma fonte de nutriente mais utilizada na fermentação do kefir de água, isso lá fora, isso no exterior. No entanto, a fermentação estável de kefir de água foi possível com damascos secos e passas secas, ou seja, uva passas, mas não com figo frescos ou com um extrato de levedura e peptona, essa solução YP. Esses últimos resultaram no decréscimo gradual do crescimento do grão de kefir de água, ou seja, com os figos frescos e com extrato de levedura e peptona, conforme foi passando as fermentações, foi ocorrendo um decréscimo gradual do crescimento dos grãos de kefir. Como ele monitorou só por 8 dias, a gente não dá para saber se a cultura de kefir parou de se multiplicar, mas conforme foi passando as fermentações, foi ocorrendo aí ao decréscimo, a diminuição do crescimento dessa cultura. O alto e o baixo crescimento dos grãos de kefir de água nas fermentações com damascos e passas, respectivamente, foi provavelmente causado pelos altos valores de pH quando damascos foram adicionados ao meio e baixos valores de pH quando foram adicionados uvas passas. Ou seja, com damasco teve um alto crescimento por causa do pH, teve valores um pouco mais altos. E uvas passas, baixo crescimento, pois o pH ficou mais baixo quando adicionado às uvas passas. Valores baixos de pH na fermentação com solução de extrato de levedura e peptona provavelmente causaram uma rápida diminuição do crescimento dos grãos de kefir já nas primeiras fermentações. No entanto, baixos valores de pH nessas fermentações não foram causados por altas concentrações de ácido, ressaltando que a fonte de nutriente influenciou o pH durante a fermentação do kefir de água, fornecendo compostos que atuaram, não que atuarão, mas sim que atuaram no passado, isso aqui está escrito errado, como agentes tamponantes. Esse escrito errado foi na hora de traduzir, eu acabei escrevendo errado, então eu preciso corrigir isso aqui depois. Depois do decréscimo inicial, o crescimento do kefir de água nas fermentações com essa solução de extrato de levedura e peptona permaneceu baixo, apesar da presença de células de Lactobacillus rheungardii, que são os responsáveis aí pela produção do EPS. Esse EPS é o exopolissacarídeo, que compõe a matriz dos grãos de kefir. Isso mostrou que um excessivo estresse ácido causou o baixo crescimento dos grãos de kefir de água e que a presença do Lactobacillus rheungardii,
que produz o VPS não foi suficiente para o crescimento dos grãos de kefir de água. O baixo crescimento do kefir de água resultou em grãos de kefir de água pequeno. Olha, agora ele não está mais falando do crescimento no sentido de multiplicação. Agora ele falou aqui em grãos pequenos, ou seja, quando o baixo crescimento, ou seja, quando o kefir se multiplicou pouco, resultou em grãos pequenos com alto número de células de micro-organismos. Ou seja, isso aqui tudo favorece uma fermentação mais rápida. Então cai num ciclo que eu já falei anteriormente, que quando há pouca multiplicação, os grãos ficam pequenos. Quando os grãos estão pequenos, você tem um alto número de células, e um alto número de células, a fermentação fica rápida. Então, resultando numa fermentação rápida com baixas concentrações residuais de açúcar e altas concentrações de metabólito, ou seja, quanto menor o grão de kefir, mais rápida é a fermentação, e quanto mais rápida é a fermentação, menor fica o grão de kefir. E assim entra num ciclo, fazendo com que os grãos se tornem cada vez menores. Para poder quebrar esse ciclo, deveria-se mudar as condições do meio para que não ocorra baixo crescimento e não ocorra fermentações rápidas. Assim, os grãos devem aumentar de tamanho, mas isso não é uma regra, isso ainda precisa ser comprovado com dados, com estudos, com fermentações. Mas já traz uma ideia para a gente de casa como deve tentar resolver essa situação. A fonte de nutrientes teve impacto imediato no consumo de substrato e na produção de metabólitos durante o processo de fermentação do kefir de água. Então ele fala aqui que o tipo de fruta utilizado no meio, o tipo de fonte de nutrientes, teve aí um impacto no consumo do substrato e na produção de metabólitos. E esse impacto se tornou mais pronunciado ao longo das fermentações, provavelmente devido à mudança nas comunidades microbianas. Ou seja, dependendo do que ele utilizou no meio, pode ter mudado aí as comunidades microbianas, mas isso ficou mais evidente conforme foram passando o tempo, conforme foram passando as fermentações. E agora vamos pensar um pouco. E nós precisamos utilizar nutriente? Aqui no Brasil, na forma que a gente cultiva o kefir de água, com as informações que a gente tem, somente a água e o açúcar já devem ser o necessário, pois o açúcar que a gente utiliza é o açúcar mascavo, que não é um açúcar refinado, que contém aí vários nutrientes oriundos da matéria-prima, que é o caldo de cana. E a nossa água também é uma água de qualidade que deve apresentar os sais minerais suficientes. Então, no meio, água de qualidade, sem cloro, mais o açúcar mascavo, a gente não precisa fazer a adição de nutrientes, ou pelo menos em tese. Então, a gente deve saber que existe essa possibilidade de adicionar nutrientes no meio, mas ela deve ser avaliada e testada com muito cuidado. Então, esse é o resumo, as informações que eu consegui tirar ou obter da leitura desse artigo. Como eu disse anteriormente, a referência vai ficar na descrição do vídeo do YouTube, e todo esse texto vai estar disponível em uma postagem no meu blog, e o link também vai estar na descrição do vídeo.